estão? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá tudo ótimo? Antes da gente começar a nossa aula, eu queria saber, já olharam o nosso link no Drive? Lá tem material de todas as matérias. Já segue a gente no Instagram, lá você pode conhecer mais sobre o projeto, entender como a gente pode te ajudar melhor. E após cada aula aqui no YouTube, lá tem uma questão, desafio, para você poder aprimorar seus conhecimentos. Vamos lá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre alfabeto, consoante, vogal, sílaba, entender todo esse universo que deixa muita gente perdida nas questões de vestibular e de concurso. Quando eu falo de alfabeto, eu lembro logo de letra. O que é letra? Letra é grafema, é a representação escrita dos sons que eu emito pela minha boca. E esses sons são chamados de fonemas. Nós vamos ter fonemas vocálicos e consonantais, assim como o nosso alfabeto é dividido em vogais e consoantes. As vogais, semivogais e consoantes são unidades de som que distinguem as palavras. Nas vogais, o som, o ar, sai pela minha boca sem obstrução nenhuma, sem nenhuma barreira de língua, de dente, de algum movimento, do lábio, nenhum. Ó, A, E, I, O, U. Ó, o ar saindo pela minha boca sem problema nenhum. Se eu perguntar a vocês, alunos, evolução, não sei ainda como chamar vocês, mas se eu perguntar quantas vogais nós temos, vocês vão me responder quantas? 5? 7? 80 mil? Nós temos 12 vogais. Ok, são representações diferentes das mesmas 5 básicas que a gente conhece. Mas vamos entender. Nós temos o A, que não muda. E no E, nós temos o E e o E. Por exemplo, você, o som é mais fechado. Quando eu falo ele é, ó, o verbo é, o verbo do verbo ser, é aberto. Então, nós temos 2 tipos de som pro E. Aí você fala o I, é normal, tranquilinho. E o O e o O. Vovô, vovó. Então, nós temos 2 tipos de E, 2 tipos de O. Um aberto e um fechado. E o U tranquilinho. E nós temos as vogais nasais. E, Tem que fazer cara feia para falar as nasais. Beleza? Ao todo são 12, mas são diferenciações, entonações das básicas que nós conhecemos. Tranquilo? Bom, as semivogais é um som mais fraco do que a vogal. A vogal é o som forte, aquele som que você não pode trocar. E a semivogal é aquele som mais fraco, que às vezes pela correria, falando no dia a dia, às vezes fica até omitido na palavra. As semivogais são o I e o U. O I e o U podem ser vogais, mas também semivogais. E às vezes o E ou o O também. Por exemplo, quando eu falo cadeira, eu falo, vou sentar na cadeira? Não, eu vou sentar na cadeira, vou brother que eu tô cansada. Entendeu? Ó o I sumindo, porque ele é o som mais fraco. Numa sílaba, o som central é a vogal. Não existe sílaba sem vogal na língua portuguesa, certo? E não existe 2 vogais na mesma sílaba. Isso a gente vai ver mais pra frente. Sempre vai ser, nossa, pró, mas aqui ó, tem E e I. São 2 vogais. Não. Um é vogal, o som forte, o som que aparece mais. E a outra é semivogal, aquele som de suporte. Bom, as consoantes, indo contrário às vogais e às semivogais, nelas, o som sai com obstrução, seja do lábio, da língua, do dente. Meu nome, Brida, eu vou falar, ó. Quando eu vou falar o B, os meus lábios se juntam, porque o B é um som, é um fonema bilabial. Os meus lábios têm que se encontrar para que ele seja produzido. Na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal, beleza? Mas o que é sílaba? Sílabas são quando os fonemas são emitidos de uma só vez. Bom, as palavras podem ser classificadas em relação às suas sílabas e as sílabas também podem ser classificadas. Mas vamos lá. As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílabas, blá, blá, blá. Falar sílaba muitas vezes deixa confuso. Polissílabas, 4 ou mais sílabas. Bom, mar é um exemplo de palavra monossílaba. Mar se separa? Não, porque se separam a cada sílaba, a palavra monossílaba não vai ser separada, correto? Já as sílabas, elas podem ser classificadas como átonas ou tônicas. Por exemplo, na palavra você, qual é a mais forte? O C. Então, o C é a sílaba tônica. O vo é a sílaba átona. Por quê? A sílaba átona é aquela que é emitida com menos intensidade e a sílaba tônica é aquela que é emitida com mais intensidade. E aí, as palavras podem ser classificadas de acordo com a sua sílaba tônica, beleza?
de acordo com a sua sílaba mais forte, que o som é emitido com mais força. Mas isso da sílaba tônica a gente vai ver numa videoaula exclusiva para acentuação, porque a gente usa bastante disso. Mas eu vou falar aqui só para vocês já saberem. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. E proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Ó, proparoxítona. Uma palavra dentro da outra, então é bem facinho de gravar. As sílabas ainda podem ser classificadas como abertas e fechadas. Abertas são quando elas terminam com uma vogal e fechadas são quando elas terminam com uma consoante. Uma coisa que acontece na sílaba são os fonemas se encontrarem, as letras se encontrarem. Encontro consonantal são quando duas consoantes se encontram. Encontro vocálico são quando duas vogais ou vogal e semivogal se encontram. Vamos para os encontros vocálicos. Encontros vocálicos nós temos ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é quando se encontra uma vogal e uma semivogal, beleza? E eles vão permanecer juntinhos, a gente não pode separar. O tritongo é quando a gente encontra uma vogal com duas semivogais. O ditongo ele pode ser crescente ou decrescente. Crescente quando primeiro eu vou ter o som mais fraco para depois o som mais forte. Primeiro uma semivogal para depois uma vogal. E decrescente quando eu vou ter primeiro o som mais forte e depois o som mais fraco. Primeiro uma vogal, depois a semivogal. E nós temos o hiato, que é quando duas vogais se encontram. E elas sempre estarão em sílabas diferentes. Porque duas vogais numa mesma sílaba não existe. Se disserem que existe, é maluquice. Mas, professora, e paraguaio? Ó, paraguaio. O O é separado do tritongo, porque não existe 3 semivogais e uma vogal junta. Até porque esse O ele é produzido com força, então ele é vogal. Falando de encontros, né, consonantais e vocálicos, nós temos os dígrafos. Só que os dígrafos são duas vogais ou duas consoantes que se encontram que só tem som de uma. SS, CH, aqui ó, a listinha de todos os dígrafos que existem, os consonantais. Uma atenção importante aos dígrafos GU e QU. Eles só são dígrafos seguidos de E ou I, porque eles não são pronunciados. O U, no caso, né? Porque lembra que são duas letras com som de uma, dois fonemas com som de um. Na palavra Guaraná, por exemplo, ou até o paraguaio, não é dígrafo por quê? Porque esse U ele é pronunciado. E aí já quebra a regra para ser dígrafo. E o dígrafo vocálico são as nossas vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou N. Esse M ou N servem apenas para nasalizar a vogal, por exemplo, em amplo. Esse M aí está servindo apenas para nasalizar a vogal A. Certinho? Mas agora falando de separação silábica, a gente tem que entender que hiato a gente separa. Professora, como é que eu vou saber o que é que eu separo ou não? Vamos lá, dígrafos consonantais a gente separa, hiato com certeza a gente separa, ditongo não separa, tritongo não separa, vogais, né, iguais, idênticas, a gente sempre vai separar, micro-ondas, entendeu? Então, essa foi a aula de hoje, mas lá na frente a gente vai abordar de novo alguns desses assuntos base para poder falar de pontuação, de acentuação, de diversos outros assuntos que caem com força no seu concurso e no seu vestibular. Até a próxima aula. Um beijo.